Bom, seguindo nesses documentos sobre a existência de Jesus, que nós usamos para fazer a apologia de Jesus, nós falamos do imperador Domiciano, do ano 89, ok? Até o ano 98. Falei agora de Trajano, de 98 a 117. Agora eu vou falar do imperador Adriano, que é o imperador ali do ano 130 da era cristã, ok? Então, esse imperador também foi um imperador que ele também, vamos dizer, acabou convivendo com o cristianismo. E Eusébio de Cesareia, ele vai nos contar uma história desse imperador romano, imperador Adriano. No seu livro História Eclesiástica, ele diz: Hélio Adriano Augustus, a minúcia fundando procônsul, saúde. Recebi cartas dirigidas a mim por Serênio Gramiano, varão esclarecido, teu antecessor. Certamente parece-me que este assunto não deve ser tratado de qualquer maneira, sem um exame criterioso, para que os cristãos não sejam perturbados e para que não se dê aos delatores ocasião de caluniar. Uma pausa para explicar a vocês. Porque às vezes o delator podia falar: se eu denunciar esse vizinho aqui, disser que ele é cristão, sendo ou não cristão, eu fico com a casa dele. Você pode esperar de tudo, é o que ele está dizendo aqui, né? Aí o texto prossegue: portanto, se os habitantes das províncias podem se fazer presentes em seus processos judiciais contra os cristãos, de tal modo que respondam diante do tribunal, procurem unicamente que não se use de petições e clamores, porque será muito mais justo que tu descubras se alguém está só com a intenção de acusar. Se alguém denunciar os cristãos e provar que eles têm agido contra a lei, toma uma decisão contra os acusados conforme a gravidade do delito. Mas se esse, conforme estou suspeitando, o acusador unicamente caluniar, tu lançará a mão dos meios para castigar o acusador, conforme a gravidade do crime. Ou seja, essa descrição aqui parece que Adriano, ele era até, vamos dizer, um homem com uma certa justiça, ok? E também, como eu disse, está se tornando um testemunho da pessoa de Jesus Cristo e dos cristãos. Bom, eu coloco aí também mais uma citação do livro As Grandes Defesas do Cristianismo, de Jefferson Magno, da CPAD. Na página 38, ele diz: foi uma atitude muito justa da parte desse imperador. 8 anos depois, Adriano tornou a fazer referência a Jesus e aos cristãos, quando escreveu ao cônsul Serviano. Adriano disse em sua carta que os egípcios eram pessoas superficiais, pois da mesma forma que trocavam Serápide, divindade egípcia, por Cristo, tornavam a trocar Cristo por Serápide. Bom, ele fez esse comentário e, mais uma vez, eu digo, é um documento interessante. Por quê? Ele está dizendo que as pessoas abandonaram o paganismo. Infelizmente, durante a perseguição, alguns começaram a dizer: não, eu deixei de ser cristão, eu voltei a adorar essa divindade egípcia, Serápide, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele está dando um testemunho de que os cristãos, um grande número de egípcios, estavam se convertendo ao cristianismo. Como a perseguição era muito grande, não dá para nós termos um percentual, dizermos, sei lá, que 10%, 30%, 50% da população estava se convertendo, ok? O testemunho da igreja primitiva era muito forte. E aqui é final do 1º século, início do 2º século, nós consideramos igreja primitiva, porque eram muitos cristãos que eram mortos, eram cristãos que abandonavam as suas casas, iam viver nos cemitérios e faziam os cultos às escondidas. Nesse período a história fala de pentecostalismo, ok? Entre esses cristãos, Irineu de Lyon fala do pentecostalismo, ou carisma, como eles usavam o termo,
nesse período. Então, pense, deveria ser um culto super avivado. E quando chegava um imperador que falava, olha, porque a perseguição do Império Romano ela não foi constante. Teve imperador que ele se tornou amigo dos cristãos, né? Teve um imperador, não me lembro o nome dele agora, depois, de repente eu me lembro, ele estava muito doente e na época a medicina não era muito avançada e teve um cristão que pediu para orar por ele. Aí o imperador deixou e foi curado. Então o imperador gostou do cristão, colocou esse cristão para criar o seu filho, ele era simpático aos cristãos, então teve período que não tinha perseguição. Esses cristãos que estavam vivendo nas catacumbas, como eu disse, esses eram os cristãos verdadeiros que estavam correndo risco de morte. Deveria ser um culto avivadíssimo. Quando eles saíam para pregar, está liberada a pregação novamente. Deveria ser cultos abençoadíssimos, a pregação do Evangelho ser muito viva. Então o cristianismo voltava a crescer. Ok? E esse testemunho que ele deu aqui, ao mesmo tempo que é triste nós vermos que naqueles momentos de perseguição, muitos cristãos acabavam negando a fé, adorando o demônio. A história diz que infelizmente muitas pessoas foram marcadas. Eusébio de Cesareia, que escreveu aquela obra, História Eclesiástica, ele infelizmente passou por isso, foi preso no governo de Diocleciano, e a história diz que no governo de Diocleciano todos que eram presos morriam, a não ser que ele aceitasse amaldiçoar o nome de Cristo, negar, cultuar o demônio, participar de culto de possessão demoníaca, né? Infelizmente tem essa parte triste da história, ok? Mas ao mesmo tempo que esse imperador relata essa parte triste da história, ele está dando um testemunho tanto da existência de Jesus, mostrar que Jesus não pode ser uma invenção da história, tá? E também dando testemunho do crescimento do cristianismo.